Glória àquele que cuida de nós, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pelas suas promessas, glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem liberado sobre a nossa vida, glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem falado conosco, glória a Deus por tudo aquilo que Ele tem semeado no nosso coração, glória a Deus. Que as palavras da profecia do Pai não se apartem da sua boca, nenhum tempo, em nenhum momento, que as palavras dele, o tempo todo, estejam queimando no seu coração, que em todo momento as palavras dele estejam ardendo em você, porque é dessa forma que Deus alinha o nosso coração, através da sua palavra, através das suas promessas. Os discípulos, o caminho de Emaús, eles caminhavam reclamando daquilo que havia acontecido com Jesus. De repente Jesus aparece para eles na beira do caminho, então eles começam a reclamar de Jesus, para Jesus, e eles caminham falando para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido, porque eles não conseguiam reconhecer que era Jesus ao lado deles. Querido, muitas vezes as nossas reclamações, as nossas murmurações, elas nos impedem de reconhecer que Jesus está caminhando do nosso lado. Muitas vezes nós nos enchemos com tantas frustrações, com tantas decepções, que nós não percebemos que Jesus caminha conosco em todo tempo, em todo momento. Não importa se é um momento de alegria, se é um momento de dor, se é um momento de festa, se é um momento de luto, Jesus não nos deixa, não nos desampara, Ele caminha conosco em todo tempo, em todo tempo. E quando chega na casa, na hora do partir do pão, Jesus desaparece de diante deles, aí um olha para o outro e diz: porventura não ardia o nosso coração quando Ele nos expõe as Escrituras? Querido, a palavra do Senhor, ela precisa queimar no nosso coração, porque é só assim que o Pai nos alinha com a sua vontade, é só através da sua palavra que Ele consegue alinhar o nosso coração com Ele. E enquanto o nosso coração estiver alinhado com o Pai, nós caminharemos na direção correta, porque a palavra do Senhor diz: então os discípulos se levantaram e foram para Jerusalém. E quando Jesus aparece para eles novamente, Jesus diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: em Jerusalém é o lugar onde vocês serão fortalecidos, em Jerusalém é o lugar onde vocês serão capacitados para serem as minhas testemunhas, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Querido, do Senhor Deus deseja alinhar o nosso coração com Ele, mas Ele só consegue fazer isso se a palavra dEle queimar em nós. Ele sabe que nós passaremos por momentos de dores, por momentos de sofrimento, de decepções. Ele sabe que nós passaremos por momentos difíceis nessa terra, porque a sua palavra diz que Ele escreveu o fim antes do começo. Ele sabe como tudo termina, Ele sabe como tudo acaba, e por isso Ele libera palavras para alinhar o nosso coração, para que no final de tudo, nós possamos terminar a nossa caminhada nele, porque Efésios 1:3 e 1:4 ele diz o seguinte: que fomos eleitos nele, antes mesmo da fundação do mundo. Antes de tudo começar, nós já existíamos no Senhor. E é só assim que nós vamos terminar a nossa caminhada, nele, e só terminaremos nele
se a palavra dele queimar no nosso coração. Por isso, querido, não desista de crer nas promessas. Não desista de crer nas promessas do Pai. Não desista de crer, de profetizar as promessas dele sobre sua vida. Pastor, mas o momento é difícil. Profetize as promessas dele sobre sua vida. O momento é bom. Profetize as promessas dele sobre a sua vida. Permita que as verdades de Deus se tornem verdades na sua boca. Permita que a palavra dele seja a palavra que sai da sua boca. Porque ele também diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Então que essa palavra profética, que esta palavra poderosa, que esta palavra que transforma as coisas, que ela saia da sua boca e se torne verdade na sua vida. Amém? Assim seja a palavra que sair da sua boca, que seja uma palavra poderosa para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar a sua casa, mudar a sua família, porque não existe um botão o que a gente aperta e vai ficar tudo transformado. Não existe um botão que a gente aperta e as nossas dores vão embora. Não existe um botão que a gente aperta e todos os nossos problemas estão resolvidos. Não existe. Não existe. O que existe, queridos, são homens e mulheres que creem na promessa do Pai e vão profetizar essa promessa verdadeira, essa palavra viva, até essa palavra se cumprir e transformar por onde ela passar. Que esta palavra possa ir e vir transformando as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, domingo passado, nós falamos aqui sobre a palavra que o apóstolo Paulo liberou aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta aos Filipenses, ele traz uma orientação no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, e eu quero continuar falando sobre este assunto hoje, porque não deu tempo de terminar no culto passado. Nós vamos continuar este assunto hoje. Se você quiser abrir aí sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, né? Os tempos mais modernos agora, todo mundo tem aí a Bíblia no celular. Eu tenho também, mas eu gosto de pregar aqui usando a minha boa e velha Bíblia aqui. Essa Bíblia vai fazer 20 anos já que eu tenho ela, e nem orelha eu deixo juntar nela. Quando faz uma orelhinha eu já venho aqui e tiro, entendeu? Ela é tudo marcadinha, tudo rabiscada das minhas andanças desses últimos 20 anos aí, mas eu amo demais essa Bíblia, sabe? E faz uma orelhinha, eu já venho, eu tiro ela aqui, não deixo estragar, porque amo demais essa Bíblia. Todos acharam? Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os nossos sentimentos, eles são movidos muitas vezes pelas circunstâncias, né? Se está frio, nós sentimos frio. Está calor, sentimos calor. Se acontece alguma coisa boa, nós nos sentimos alegres. Se acontece alguma coisa triste, nós nos sentimos tristes. Os nossos sentimentos, eles são muito movidos pelas circunstâncias que muitas vezes nós estamos enfrentando. Já falei aqui semana passada, mas só para a gente dar uma relembrada, Jesus, num momento de festa, Jesus estava num casamento. E qual é o sentimento de quem está na festa? Felicidade.
Você está alegre, está feliz, está festejando, comida boa, bebida boa, né? Você está entre amigos, conversando, entre pessoas que você ama, você gosta, aquele papo bom. Imagina Jesus ali sentado, seus discípulos ao lado, conversa boa a respeito do céu, falando das promessas do Pai, Jesus falando para eles a respeito do reino, aqueles caras curiosos querendo saber um pouco mais. Aí de repente acaba o vinho da festa, acaba o vinho. Aí então Jesus vem e começa a agir, pede que aqueles homens encham a talha de água e diz para eles: leva lá e fala para o mestre lá, aquele que está comandando a festa, para ele experimentar. Quando ele experimenta, ele percebe que o melhor vinho é o que estava ali. Então, mesmo no momento de festa, que nós estamos nos sentindo felizes, alegres, é tempo de nós trazermos o céu para aquele ambiente, porque Jesus trouxe o melhor vinho. O vinho simboliza a alegria, a felicidade. Então, mesmo no momento feliz, nós podemos ainda trazer o céu e transformar aquele ambiente num ambiente ainda melhor, ainda melhor. Aí tem alguém que diz: ah, mas se melhorar estraga. Não estraga, não estraga. Jesus foi prova viva que mesmo naquele ambiente de festa, Ele pode trazer algo ainda melhor. Então eu posso estar me sentindo feliz por tudo que está acontecendo, mas eu posso dizer para você: pode ficar melhor, pode ficar ainda muito melhor do que está, porque você tem essa condição de trazer o céu para esse ambiente de felicidade que você está vivendo. Mas teve um outro momento que Jesus não estava feliz, pelo contrário, Jesus estava no Getsêmani e com seus discípulos e disse para eles: olha, eu vou me afastar um pouco ali. Se afastou e quando volta, acha os caras dormindo. Aí Jesus vem e fala para eles: puxa vida, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, uma horinha só de oração, vocês não conseguem ficar comigo, atento aqui comigo? Aí Jesus se afasta de novo e vai orar, porque a Bíblia diz que a sua angústia era tanta, a sua dor, a sua agonia era tanta, que Jesus começa a transpirar sangue. Tamanha é a sua angústia, tamanha é a dor que ele está enfrentando. O mesmo Jesus que tempos antes estava num ambiente de festa, agora esse mesmo Jesus está num ambiente de angústia, de sofrimento. E lá nesse ambiente de angústia, de sofrimento, Jesus se sentindo aflito, Jesus novamente invoca o céu. Ele vai orar, clamar o Pai no momento da sua angústia. E a Bíblia diz que os anjos vieram e o consolaram, porque tamanha era a sua aflição. Então eu posso estar me sentindo feliz, ou posso estar me sentindo desesperado. Eu posso estar me sentindo cheio de alegria ou cheio de tristeza, por causa das circunstâncias que eu estou passando. Mas a questão é: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento. Cristo Jesus sentiu a necessidade de trazer o céu para o ambiente, seja para o ambiente de festa, ou seja para o ambiente de dor. Ele sentiu necessidade de trazer o céu para aquele ambiente, seja o ambiente do casamento, da alegria, ou para o ambiente da dor, da morte. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo libera esta palavra aos filipenses, orientando eles, mostrando para eles a necessidade. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Tende em vós os mesmos sentimentos, igreja, que houve em Cristo Jesus. Não foi diferente para eles do que é para nós. Não é diferente o que a igreja dos filipenses passava do que é para nós. Não foi diferente a angústia ou a alegria que eles enfrentaram do que é para nós. Não foi diferente a angústia, a felicidade que Jesus passou do que é para nós.
mas tende em vós o mesmo sentimento. Haja, se comporte da mesma maneira que Cristo se portou. Ele trouxe o céu para o ambiente, sentindo alegria ou sentindo a angústia da morte. Ele trouxe o céu para aquele ambiente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, que abri aí, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Vamos ler desde o 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Agora vamos falar de outra coisa maravilhosa a respeito dos sentimentos de Cristo Jesus. Isso aqui é fantástico, é extraordinário. Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesus regressou para a Galiléia, no poder do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a região ao redor. Ensinava nas sinagogas e era glorificado por todos. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, num sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Uma pequena parada aqui. Ele foi para onde? Foi para a sinagoga. Foi para a igreja, como era de costume. Se acostume com o ambiente da igreja. Pastor, eu decidi congregar só dentro da minha casa. Você está errado. Você está ferindo a palavra. Jesus tinha o costume de frequentar a sinagoga. Jesus tinha o costume de frequentar o ambiente da igreja. A igreja está funcionando dentro de uma casa. É diferente. É um ambiente de igreja. Agora não queira se emancipar, não queira se afastar com a conversa, eu vou ser agora um desigrejado, não preciso mais ir para a igreja, eu vou ficar aqui congregando a Deus na minha casa. É tudo que o diabo quer, que você se afaste do ambiente da igreja. É tudo que ele quer, que você se afaste do meio do rebanho. Porque a Bíblia diz que a ovelha sem pastor, o lobo, arrebata. Tudo que ele quer é que fique mais fácil para ele destruir sua vida. Jesus como de costume. Se era o costume de Jesus, por que não é o meu costume? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Cristo Jesus. Se Cristo Jesus tinha o costume, eu também tenho. Se ele tinha o costume de estar na igreja, eu também preciso ter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Continuando. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele fechou o livro, devolveu ao assistente, sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaram de ouvir. Queridos, se existe algo maravilhoso, é quando a palavra de Deus se cumpre na nossa vida. É maravilhoso quando nós estamos orando por algo e nós vemos algo acontecer. Quando nós estamos orando a respeito de uma situação e nós vemos aquilo ali sendo transformado, sendo mudado, sendo moldado. É maravilhoso quando as promessas se cumprem na nossa vida. Agora, o que eu preciso entender, o meu coração, o meu sentimento, os meus desejos precisam estar alinhados com a promessa do Pai. Porque nós fazemos planos, nós projetamos muitas coisas que não envolvem as promessas do Pai. Nós fazemos um monte de projeto para a nossa vida.
Fazemos um monte de ideias, temos um monte de ideias mirabolantes, ideias que não fazem parte da vontade de Deus. Planejamos um monte de coisa, onde Deus não está sendo convidado para participar. A palavra dele, querido, é a minha garantia que os meus projetos vão dar certo. A palavra dele é a minha garantia que as coisas vão acontecer. Jesus, naquele momento, lê a palavra e diz para eles: olha, agora a promessa está se cumprindo, porque isso aqui que eu acabei de ler está falando a respeito de mim. Isso aqui que eu acabei de ler está falando a meu respeito. É sobre mim que está falando essa palavra. É sobre mim que Isaías profetizou. O coração de Jesus estava alinhado com as promessas do Pai. Nós muitas vezes não nos preocupamos o que o Pai fala a respeito do nosso casamento. Nós não nos preocupamos o que o Pai está dizendo a respeito do como eu devo tratar a minha esposa, como a esposa tem que tratar o marido. Não, nós não nos preocupamos. Ao invés de existir em nós o sentimento de Cristo, não, nós conservamos o nosso sentimento. O marido age com a esposa como ele está se sentindo, está irritadinho hoje. A esposa age como ela está se sentindo, está nervosinha hoje. Pastor, quer dizer que você não fica bravo? Lógico que eu fico. Quer dizer que a sua esposa não fica brava? Lógico que fica. Mas automaticamente eu preciso entender, querido, esse sentimento não pode prevalecer. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não espera acabar o dia para você se resolver com essa esposa. Não espera acabar o dia para vocês se acertarem novamente. Porque, querido, tudo que Satanás espera é um lar desunido. É um marido que não profetiza promessas sobre a vida da esposa. É a esposa que não profetiza promessas sobre a vida do marido. Porque o que Jesus estava falando é o seguinte: ei, o meu coração está alinhado com a promessa do Pai. O meu coração está alinhado com a promessa do Pai. Porque isso aqui que eu acabei de ler fala de mim. Está falando a meu respeito. Aí hoje nós vivemos tempo que nós não nos preocupamos. Quais são as promessas do Pai a meu respeito? Quais são as promessas do Pai a respeito? Quais são as promessas do Pai a respeito dos nossos filhos? Quais são as promessas do Pai a respeito dos nossos pais, dos nossos irmãos? Quais são as promessas? O nosso coração está alinhado com o quê? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus estava dizendo: ó, essa palavra fala a respeito de mim. Essa palavra está falando a meu respeito. Qual palavra está falando a respeito do seu casamento? Qual palavra está falando a respeito da sua casa, da sua família? Porque Jesus estava aqui profetizando algo que falava a respeito dele, algo que falava a respeito dele. Da minha boca precisa ser falado aquilo que Deus falou primeiro a respeito de mim. Da minha boca tem que sair palavras proféticas que Deus primeiro profetizou a meu respeito. Porque o que Jesus estava lendo, quem tinha profetizado foi Isaías. O que é que Deus tem falado a respeito da minha família? O que é que Ele tem falado a respeito da minha casa? São essas palavras que precisam sair da minha boca. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você já parou para pensar, querida, a quantidade de promessas que existe a respeito da sua casa? Pastor, a minha casa ela não muda. Não muda. Eu não consigo colher um fruto bom da minha casa. Eu não consigo colher um fruto bom da minha família. Eu não consigo colher um fruto bom do meu relacionamento. Eu não consigo colher um fruto bom dos meus filhos, dos meus pais. Eu não consigo colher um fruto bom. Qual fruto você tem plantado? O que é que você tem semeado? Ou a sua família é um campo lá que você está esperando que ele produza por si só? A minha família ela é um campo. Eu estou esperando que esse campo produza sozinho. Eu só quero ir lá e colher o fruto.
Sua família precisa ser cultivada. Você sabe como é que cultiva a terra, querida? Arando ela, revirando a terra. Assim que ela começa a ser cultivada. Sua vida, sua família, seu casamento precisa ser o que? Revirado. Revirado. Sabe? Revirar. Tirar os costumes ruins, hábitos ruins. Tirar as coisas ruins que você tem praticado da sua vida. As coisas escondidas e erradas que você faz que ninguém vê. Tem que ser revirado. Tudo isso precisa ser revirado. Sabe? As coisas precisam ser mexidas. Para que a terra ela possa ser então semeada. Para que ela possa então ser produtiva. Porque não adianta eu querer semear numa terra onde está cheio de urtiga, cheio de mato, uma terra onde não está boa para ser plantada. Se você não decidir mudar, se você não decidir ser uma pessoa diferente, como é que você vai semear? Se você não decidir ser um homem diferente, uma mulher diferente, um jovem diferente, se você não decidir ser uma pessoa diferente, revirar a sua terra, revirar a sua vida, como é que você vai produzir? Como é que você vai conseguir plantar, semear uma semente? Aí depois que você decidiu mudar, tirar as coisas erradas, começou a revirar a sua vida para ver o que está errado, que você não quer mais. Porque quando o arado passa, e todo mundo sabe como é que funciona o arado, ele vai revirando a terra. Aí o agricultor chega lá para começar a plantar, ele encontra uma pedra lá no meio, lá. Ele vai plantar em cima da pedra? Não, ele vai lá e arranca aquela pedra, joga ela fora, tira aquela pedra que está ali atrapalhando ali, porque ele precisa da terra para o plantio. Aí você começa a olhar a sua vida e começa a revirar e ver, pô, isso aqui é uma pedra, esse negócio aqui está ruim, esse negócio aqui não está legal, esse negócio aqui não está bom, esse negócio aqui está feio, eu vou tirar isso aqui. Olha você, limpando sua vida. Aí você vai e começa a semear, profetizar as palavras do Pai, lançar sementes sobre a sua vida. Querido, logo, logo as sementes elas vão germinar, vão crescer e você vai ter frutos para você poder colher. Agora não espere ter uma colheita num ambiente onde você não plantou. Não espere ter uma colheita de um ambiente onde você não profetizou sobre ele. Não espere que as coisas mudem, vá mudar por mudar a sua mente. Eu estou esperando um passarinho comer uma frutinha, ir lá e fazer lá a sujeirinha dele lá no meu campo, e vai crescer uma árvore bonita e frondosa. Meu Deus do céu! Para de esperar o passarinho, vai lá você e planta essa árvore logo. Nós passamos a nossa vida toda talvez esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Passamos o tempo todo da nossa vida esperando que alguém faça alguma coisa por nós, quando na verdade nós deveríamos estar agora profetizando sobre a nossa vida. Jesus pega o livro da lei e começa a ler. E quando ele lê uma palavra que está lá no livro de Isaías, profecia de Isaías falando a respeito dele. Ele olha para eles e diz: hoje se cumpre essa palavra, porque isso aqui está falando a meu respeito. Isso aqui fala a meu respeito. Querido, o que Deus tem falado a seu respeito? O que Deus tem profetizado a seu respeito? Quais promessas existem a respeito da sua casa, a respeito do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais? Quais promessas existem a respeito da sua vida, do seu ministério? Quais as promessas que existem a respeito? Essas palavras, precisa existir em você esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu quero essa palavra se cumprindo na minha vida, eu quero essa palavra se cumprindo na minha casa, eu quero essa palavra se materializando, eu quero essa palavra se cumprindo no meu lar, eu quero essa palavra, eu quero essa palavra. Puxa vida, Josué, quando o povo estava em dúvida, aí Josué fala: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, problema de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é porque um ou outro aí resolveu seguir outros deuses por aí que eu vou atrás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é porque alguém decidiu sair fazendo loucura que eu vou fazer também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quando o templo é reconstruído, Deus olha para os sacerdotes, para os profetas e diz: olha, os filhos de Zadok vão servir no meu altar. Existiam muitos profetas, muitas famílias. Aí Deus olha e diz: ei, mas no meu altar quem vai servir são os filhos de Zadok. Querido, onde estamos nós reivindicando essas promessas? O altar da minha igreja, quem vai ocupar são os nossos filhos. O altar da minha igreja, quem vai ocupar são os meus filhos. Isso é promessa de Deus para a nossa casa. Isso é promessa de Deus para as nossas famílias. Nós precisamos entender o que o Pai tem falado a nosso respeito, o que o Pai tem falado a respeito de nós, e nós devemos profetizar essas palavras, como Jesus fez. Essa palavra de Isaías está falando a meu respeito. Pai, todas essas promessas que o Senhor tem, fala a respeito de mim. Eu tomo posse dessas palavras. Eu vou profetizar estas palavras a respeito da minha vida. O que Deus tem falado a respeito da nossa saúde, o que Ele tem falado a respeito do nosso corpo. Eu estou esperando se levantar um homem de Deus que vai pôr a mão na minha cabeça e eu vou ser curado. Mas você já é um homem de Deus, você já é uma mulher de Deus. Está lá no livro de Isaías: Cristo levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Eu preciso começar a profetizar essa palavra, reivindicar ela sobre o meu corpo, profetizar essa palavra sobre a minha vida. Nós passamos muito tempo, querido, esperando que alguém faça alguma coisa por nós, quando nós deveríamos estar fazendo algo por nós mesmos. Estamos esperando que alguém nos estenda a mão, e quando nós mesmos deveríamos estender as mãos sobre nós. Não espere pelos outros, espere em Deus. Não espere pelas pessoas, espere em Deus. Se alguém puder te ajudar, amém, querido. Mas se alguém não puder te ajudar, Deus está o tempo todo ao seu lado. Mas o fulano prometeu e não cumpriu. É lógico que ele prometeu e não cumpriu. Ele é humano, ele é falho. E talvez aconteceu uma circunstância que ele não pôde cumprir o que ele prometeu. Quer dizer que ele é mau, que ele é do diabo? Não, nada disso. Só teve um contratempo e ele não pôde cumprir o que ele te prometeu. Agora existe um, querido, que todas as suas promessas se cumprem. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus estava feliz porque o coração dele estava alinhado com aquilo que falava a respeito dele. Se alegre por tudo aquilo que Deus tem falado a respeito de você. Se alegre por tudo aquilo que Deus tem profetizado, que Deus tem falado a respeito da sua vida. Que toda a palavra de Deus se torne verdade na nossa boca, que toda a palavra dele se torne verdade em nós, que toda promessa existente na Bíblia, que toda promessa, querido, que nós possamos nos alegrar. Essa promessa é minha, essa palavra é minha. Meu Deus, alinhe o meu coração com as suas promessas, alinhe o meu coração com a sua vontade, alinhe o meu coração com aquilo que o Senhor tem falado, porque nada é maior e mais importante do que as promessas do Pai. Amém, querido? Que as promessas do Pai se cumpram em nós, que as palavras dele se cumpram na nossa vida, porque Jesus vai lá no templo, vai lá na sinagoga, pega o livro da lei e começa a ler, e lá ele diz: hoje se cumpre esta palavra, porque esta palavra fala a meu respeito. Que cada promessa que você encontrar na Bíblia, reivindique ela para você, tome posse dela para a sua vida. Agora tem um pequeno detalhe em tudo isso aí: tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Tem crente que vai passar a vida toda sem ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. As promessas do Pai estão aqui, leia a Bíblia. Uma palavra que eu sempre falo aqui na igreja: não viva do relacionamento dos outros, viva do seu relacionamento. Porque às vezes eu acho que o relacionamento do cara é bom e não é. Se eu for andando atrás dele, eu corro um sério risco dele cair no buraco e eu junto.
Não viva do relacionamento dos outros, viva do seu relacionamento com Deus. Pastor, então para que eu preciso vir para a igreja? Você vem para a igreja para ouvir uma palavra de direcionamento. Direcionamento para onde? Para o ambiente de relacionamento. É para lá que você tem que ir, porque é lá que Deus vai incendiar o seu coração. É lá no ambiente de relacionamento, naquilo que você vai construir em particular com Deus. É lá que Ele vai liberar uma palavra para transformar a sua vida. Não ande pelo relacionamento dos outros, não viva do relacionamento dos outros, que você possa olhar e ver o que as pessoas estão vivendo, que isso só te inspire a viver a sua história com Deus. Mas não anda atrás de ninguém, não vá atrás de ninguém, querido, porque aquela pessoa é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Vá atrás do grande Deus, do Deus Todo-Poderoso. Construa você uma história com Ele, construa você um relacionamento com Deus. Vamos colocar de pé, querido, vamos orar, vamos colocar diante do Pai o nosso coração. Ó Deus, diante do Senhor nós nos colocamos, diante da Tua presença nos colocamos mais uma vez em oração nesta noite. Oramos a Ti, Senhor, te pedindo, alinhe o nosso coração com as Suas promessas, alinhe o nosso coração com as promessas do Senhor, pois a Tua palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que exista em nós os mesmos sentimentos, que exista em nós a mesma alegria em ver as promessas do Senhor se cumprindo, em ver as promessas do Senhor se realizando em nós, em ver as Suas promessas se materializando na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ó meu Jesus, que em nós, ó bendito Criador, que as Suas promessas se cumpram em nós, que a Sua verdade, ela se materialize na nossa vida, Senhor Jesus. Alinhe o nosso coração com o Senhor, alinhe o nosso coração com a Sua verdade, com a Sua vontade, alinhe o nosso coração com o Seu querer, pois o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que cuida de nós em todo tempo, em todo momento. O Senhor é aquele que estende a Sua mão e cuida de nós. Não te deixarei, nem te desampararei. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida. Tão somente não te aparte da tua boca as palavras do livro da lei, mas medita nelas de dia e de noite. Oh, meu amado Deus, que a Tua verdade se cumpra na nossa vida, que as Tuas promessas se cumpram em nós, que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpra na nossa vida, se cumpra na nossa casa, se cumpra na nossa família, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpra em cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.